Olá, nesse vídeo vamos fazer o tapete Laura. Ele ficou com a medida de 85 centímetros de diâmetro. Essa peça tem um desenho que eu acho muito bonito. E se você fizer esse tapete por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza deixe o seu like e o seu comentário. E se quiser acompanhar todos os nossos vídeos e estiver no seu computador, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui neste sininho, que vai abrir essa caixinha, seleciona aqui e salva. Se estiver no seu celular, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui nesse sininho, ele vai ficar assim todo cinza. Curta também nossa página no Face e selecione aqui, ver primeiro. Fazer isso leva apenas alguns segundos e é tudo gratuito. E você tem a vantagem de ser informada em primeira mão toda vez que sair um vídeo novo. Na sequência, eu vou passar a lista dos materiais que eu usei. Para esse trabalho eu usei meio quilo de barbante cru fio número 6, 100 gramas de barbante vermelho, também fio número 6. E trabalhei essas duas linhas com agulha de crochê de 3,5 mm. Se você preferir, também pode fazer com o fio número 8 e agulha para crochê número 4. Vamos precisar também de agulha de tapeceiro e tesoura para os arremates. Começo aqui o meu trabalho fazendo 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Venho na primeira corrente, atravesso aqui e fecho com um ponto baixíssimo. E aqui, então, eu criei um anel bem pequenininho. Dentro desse anel, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, atravesso aqui a agulha pelo meio do anel e vou trabalhando os pontos baixos. Faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora venho no primeiro ponto baixo que eu fiz, atravesso a minha agulha por ele, puxo aqui a linha e fecho com um ponto baixíssimo. Em seguida, eu subo aqui 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Essas 4 correntes equivalem aqui para mim um ponto alto, as 3 primeiras, e a quarta corrente, o intervalo de separação. Volto aqui no mesmo local onde eu subi as 4 correntes e faço aqui mais um ponto alto. Fez aqui esse ponto alto, nós fazemos uma corrente e vamos vir aqui para o ponto baixo que eu tenho logo à frente, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Então, eu vou trabalhando esse padrão dos 2 pontos altos separados por uma corrente em cada ponto baixo que eu tenho aqui de base. Depois que eu fizer os 2 pontos altos, eu sempre vou fazer uma corrente de intervalo, vir para o próximo ponto baixo e trabalhar o ponto alto, a corrente e mais um ponto alto aqui no mesmo ponto de base. Venho aqui nas 4 primeiras correntes que eu fiz e conto 1, 2, 3. E aqui na terceira, atravesso pelo meio e fecho com um ponto baixíssimo. Então, trabalhando com esse padrão, eu construí 12 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos eles separados por uma corrente. Então, aqui, pra gente se guiar nesse trabalho, eu vou contar essa volta aqui que nós terminamos como a primeira volta do nosso trabalho. E aqui, então, vamos iniciar a segunda volta. Para iniciar a segunda volta, eu trabalho aqui 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Fez as 6 correntes, nós vamos vir para o próximo ponto alto de base, trabalhar um ponto alto sobre ele. Depois fazemos 1, 2, 3 correntes e mais um ponto alto no próximo ponto alto de base. Então, esse será o padrão dessa volta. Serão 3 correntes de intervalo e um ponto alto sobre cada ponto alto que nós temos de base. Nós vamos ficar aqui nessa segunda volta com 12 pontos altos, separados sempre por 3 correntes. Eu vou completar aqui a minha. Aqui, então, depois de trabalhar os meus 12 pontos altos separados com 3 correntes, para eu encerrar aqui a volta, eu venho aqui nas 6 correntes iniciais, conto 1, 2, 3, aqui na terceira atravesso pelo meio e fecho com um ponto baixíssimo. E assim, eu encerro aqui a minha segunda volta. Agora, nós vamos começar a terceira volta fazendo 3 correntes. E aqui no mesmo local onde eu fechei a carreira de base, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, atravesso aqui pelo meio e faço mais 1 e 2 pontos altos. Então, aqui eu criei um grupinho de 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos, nós vamos fazer 1, 2 correntes. Fez as 2 correntes, vem para o ponto alto logo à frente, faz aqui 3 pontos altos. Então, esse aqui será o padrão da nossa terceira volta. Serão grupos de 3 pontos altos, separados sempre por 2 correntes. Fez as 2 correntes, ponto alto logo à frente, mais 3 pontos altos aqui. Fez os 3 pontos altos, faz 2 correntes. Vai para o próximo e mais 3 pontos altos aqui. Então, eu vou completar o restante dessa minha volta, seguindo esse padrão, e em seguida eu venho. Trabalhei, então, aqui toda a minha volta de número 3, fiz um total de 12 grupos de 3 pontos altos. Aqui, para encerrar a volta, eu venho na primeira, segunda, terceira corrente que fiz para iniciar, atravesso pelo meio e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar a nossa quarta volta. Começo caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente. Em seguida, subo aqui 3 correntes, 1, 2, 3. Faço mais um ponto alto no ponto logo à frente. E faço 2 pontos altos aqui nas correntes. Então, aqui na volta de número 4, nós vamos fazer sempre grupinhos de 4 pontos altos. Fez o grupo de 4 pontos altos, faz 2 correntes, vem para o próximo grupo de base aqui, pula o primeiro ponto e começa a trabalhar os 4 pontos altos a partir aqui do segundo ponto, fazendo um ponto alto no ponto alto, mais um no próximo ponto alto e 2 aqui no intervalo de correntes. Então, esse aqui será o padrão da quarta volta. Depois de cada grupo de 4 pontos altos, sempre 2 correntes, pulamos o primeiro ponto alto de base e a partir do segundo começamos a repetir os 4 pontos altos. Então, é só isso aqui. Eu vou completar aqui a minha volta, em seguida eu venho. Bem, completei então aqui a minha quarta volta, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, então, vamos trabalhar a quinta volta. Começo aqui a quinta volta caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente. Em seguida, subo aqui 3 correntes, 1, 2, 3. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Agora, faço mais 2 aqui nas correntes. Então, a quinta volta será trabalhada com grupos de 5 pontos altos. Fez os 5 pontos altos, faz 2 correntes, vem aqui para a base, para o próximo grupo, pula o primeiro ponto e a partir do segundo começa a trabalhar os 5 pontos altos, fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E 2 pontos altos aqui
nas correntes. Então, esse aqui será o padrão da nossa volta toda. Depois de cada grupo de 5 pontos altos, nós fazemos as 2 correntes, vamos para o próximo grupo de base, pulamos o primeiro ponto e a partir do segundo, começamos a trabalhar os 5 pontos altos. Só isso aqui a volta toda. Eu vou completar a minha e já vem. Bem, completei então aqui a minha 5ª volta, fechei com o ponto baixíssimo na 3ª corrente. Agora vamos começar a 6ª volta. Começo a 6ª volta caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto alto aqui logo à frente. Subo 3 correntes e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Chegando aqui nas correntes, eu faço aqui 2 pontos altos. Então, essa volta aqui será trabalhada com grupos de 6 pontos altos. Fez o grupo de 6 pontos altos, faz 2 correntes, vem aqui para o próximo grupo de base, pula o primeiro ponto e a partir do segundo, começa a trabalhar de novo 6 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto que nós temos na base. E chegando aqui no intervalo de correntes, fazemos sempre 2 pontos altos. Fez o grupo, faz as 2 correntes, pula aqui o primeiro ponto do próximo grupo de base e a partir do segundo começa de novo a trabalhar os 6 pontos altos. Então, a volta de número 6 será trabalhada inteirinha com esse padrão. Eu vou completar a minha e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui a minha 6ª volta, fechei com o ponto baixíssimo na 3ª corrente. Todas as voltas são fechadas dessa maneira aqui. E agora então vamos trabalhar a 7ª volta. Começo aqui caminhando com o ponto baixíssimo para o ponto alto aqui logo à frente. Subo as 3 correntes. E vou trabalhando um ponto alto em cada ponto alto aqui de base. Quando eu chegar aqui nas 2 correntes, eu faço aqui 2 pontos altos. Então, aqui na volta 7, nós vamos trabalhar com grupos de 7 pontos altos. Depois de cada grupo de 7 pontos altos, fazemos as 2 correntes, voltamos aqui na base, pulamos o primeiro ponto alto desse grupo e a partir do segundo ponto, começamos a trabalhar de novo 7 pontos altos. Fez o grupo de 7 pontos altos, faz as 2 correntes, vem para o próximo grupo, pula o primeiro ponto e a partir do segundo começa de novo 7 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar por toda a volta de número 7. Eu vou completar a minha e em seguida eu venho. Completei então aqui a minha volta de número 7, agora vamos trabalhar a volta 8. Começo aqui a volta 8 caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente. Em seguida, eu subo 3 correntes. E vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho na base. Chegando aqui nas correntes, eu faço 2 pontos altos. Então, aqui na volta de número 8, nós vamos trabalhar com grupos de 8 pontos altos. Fez o grupo de 8 pontos altos, nós fazemos 2 correntes, vamos vir aqui para o próximo grupo, vamos pular o primeiro ponto e a partir do segundo começamos novamente a trabalhar aqui 8 pontos altos. Fez os 8 pontos altos, faz 2 correntes, vem para o próximo grupo de base, pula o primeiro ponto e a partir do segundo começa de novo os 8 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar por toda a volta de número 8. Eu vou completar aqui a minha
e em seguida eu venho. Completei então aqui a minha volta de número 8. Agora nós vamos então trabalhar a volta de número 9. Eu começo aqui a volta 9 caminhando com o ponto baixíssimo para o ponto alto aqui logo à frente. Subo 3 correntes e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Chegando aqui nas duas correntes, faço aqui 2 pontos altos. Então, aqui na volta de número 9, nós vamos trabalhar grupos de 9 pontos altos. Fez o grupo de 9 pontos altos, faz 2 correntes, vem aqui para o próximo grupo de base, pula o primeiro ponto e a partir do segundo começa a trabalhar novamente 9 pontos altos. Fez aqui os 9 pontos altos, é só fazer as 2 correntes, vir para o próximo grupo, pular o primeiro ponto e a partir do segundo, começar os 9 pontos altos novamente. Então, o padrão da volta de número 9 será esse aqui. Eu vou completar o restante da minha volta com esse padrão e em seguida eu venho. Completei então aqui a minha volta de número 9, agora vamos trabalhar a volta de número 10. Começo aqui a volta 10, caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto alto logo à frente. Em seguida, subo 3 correntes e vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Chegando nas duas correntes, faço aqui 2 pontos altos. Então, aqui na volta de número 10, nós vamos trabalhar grupos com 10 pontos altos. Fez o grupo de 10 pontos altos, faz 2 correntes, vem para a base e pula o primeiro ponto. A partir do segundo, começa a trabalhar 10 pontos altos novamente. Fez aqui os 10 pontos altos, faz 2 correntes, vem para o próximo grupo de base, pula o primeiro ponto, a partir do segundo começa os 10 pontos altos de novo. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar por toda a volta de número 10. Eu vou completar aqui o restante da minha com esse padrão e em seguida eu venho. Completei então aqui a minha volta de número 10, agora nós vamos trabalhar a volta de número 11. A partir da volta 11, o padrão começa a mudar aqui. Para começar a volta 11, eu ainda caminho aqui com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente. Subo as 3 correntes e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Então, aqui eu trabalhei um grupo de 9 pontos altos. Depois que eu fizer esses 9 pontos altos, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4 correntes. Fez as 4 correntes, nós vamos vir aqui nesse intervalo de 2 correntes e aqui nós vamos prender um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, trabalha novamente 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Fez as 4 correntes, laça, vem aqui. No próximo grupo de pontos altos aqui de base, e aqui nós vamos trabalhar de novo 9 pontos altos. Então, eu pulo o primeiro ponto da base, e a partir do segundo, começo a trabalhar os 9 pontos altos. Fez o grupo de 9 pontos altos, trabalha então 4 correntes, vem aqui nas correntes de base, prende um ponto baixo, faz mais 4 correntes,
Vem aqui para o próximo grupo, pula o primeiro ponto e a partir do segundo começa a trabalhar 9 pontos altos de novo. Então, o padrão aqui da volta 11 será esse aqui. Eu vou completar todo o restante da minha volta seguindo esse padrão e em seguida eu venho. Completei aqui a minha volta de número 11, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar a volta. E aqui uma dica importante. Da volta de número 11 até a volta de número 18, é muito importante que cada vez que você encerrar uma dessas voltas, agora que eu falei, você coloque o seu trabalho numa superfície plana e acerte os grupos de pontos. Porque da volta de número 11 até a volta 18, nós vamos trabalhar grupos de 4 correntes entre os grupos de 4 pontos altos. Se você não fizer esse acerto dos pontos a cada volta que você completar, você vai ficar com a impressão de que o seu trabalho não está ficando bem assentado. Então, isso é bastante importante. Agora, então, vamos trabalhar a volta de número 12. Começo a volta 12 caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto alto aqui logo à frente. Em seguida, eu subo aqui 3 correntes. E vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base, até fazer aqui um total de 7 pontos altos. Então, trabalhei aqui os meus 7 pontos altos. O meu último ponto aqui do grupo de base não vai ser trabalhado. Então, nessa volta, nós vamos criar grupos de 7 pontos altos sobre os grupos de pontos altos de base. E todas as vezes, o primeiro ponto alto do grupo de base vai ficar livre e o último também. Fez os 7 pontos altos, nós fazemos aqui 1, 2, 3, 4 correntes. Fez as 4 correntes, nós vamos vir aqui nessas 4 correntes de base e aqui eu vou prender um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, faz mais 4 correntes. Fez essas 4 correntes, vem para o próximo intervalo aqui de 4 correntes que eu tenho na base e aqui prende outro ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, faz 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Fez essas 4 correntes, vem aqui para o próximo grupo de pontos altos de base e pulamos o primeiro ponto. A partir do segundo, trabalhamos de novo 7 pontos altos. Fez o grupo de 7 pontos altos, nós vamos de novo trabalhar aqui esses grupos de 4 correntes. Então, depois dos 7 pontos altos, faço as 4 correntes, venho para o intervalo de correntes aqui de base, prendo um ponto baixo, faço mais 4 correntes, venho para o próximo intervalo de correntes de base, outro ponto baixo, mais 4 correntes. Venho para o próximo grupo aqui de pontos altos, pulo o primeiro ponto e a partir do segundo começo a trabalhar os 7 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar nessa volta. E olha aqui o que eu falei para vocês. Se não acertarmos os pontos, vai ficar com essa impressão. É só, então, estender aqui o grupo de pontos altos e as correntes, que ele acerta. Então, eu vou completar aqui o restante dessa minha volta com esse padrão e em seguida eu venho. Completei, então, aqui a minha volta 11, já estendi todos os meus pontos e o tapete está bem assentado. Agora, então, vamos trabalhar a volta 13. Começo a volta 13 caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto alto logo à frente. Subo 3 correntes. E aqui, na volta de número 13, nós vamos trabalhar grupos de 5 pontos altos sobre cada grupo de pontos altos que nós temos de base.
Então, aqui trabalhei o meu grupo de 5 pontos altos. O meu primeiro ponto alto aqui da base e o último vão ficar sem trabalhar. Depois que eu fiz os 5 pontos altos, eu faço 4 correntes. Venho aqui, nesse primeiro intervalo de correntes que eu tenho aqui de base, prendo aqui um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, faz 4 correntes. Fez as 4 correntes, vem para o próximo intervalo de correntes que temos na base, prendemos um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, faz mais 4 correntes. Fez as 4 correntes, vem para o próximo intervalo de correntes e prende aqui outro ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E aqui vamos trabalhar agora um grupo de 5 pontos altos sobre esse próximo grupo aqui de base. Então, eu pulo aqui o primeiro ponto e a partir do segundo começo a trabalhar os 5 pontos altos. Fez o grupo de 5 pontos altos, é só ir trabalhando 4 correntes e prendendo com um ponto baixo aqui nas correntes de base. Quando encontramos aqui um próximo grupo de pontos altos, então pulamos o primeiro ponto de base e a partir do segundo começamos a trabalhar os 5 pontos altos. Então, esse aqui será o padrão que nós vamos trabalhar por toda a volta de número 13. Eu vou completar aqui a minha seguindo esse padrão e em seguida eu venho. Completei então aqui a minha volta de número 13, já estendi todo o meu trabalho, agora nós vamos começar a volta de número 14. Na volta de número 14, nós vamos trabalhar grupos de 3 pontos altos fechados juntos. Então, para começar, eu caminho aqui com um ponto baixíssimo para o ponto alto logo à frente. Em seguida, eu subo aqui só 2 correntes, 1, 2. Fez as 2 correntes, vem para o próximo ponto alto, começa aqui um ponto alto. Passa por ele uma vez e não fecha. Laça de novo, vem para o próximo ponto alto aqui de base, começa mais um ponto alto aqui, laça uma vez. Nós vamos ficar assim com 3 linhas na agulha, agora eu laço e passo pelas 3 linhas da agulha. Então, aqui, fiz 3 pontos altos fechados juntos. Em seguida, faço as 4 correntes. E vou prender aqui com um ponto baixo no meu primeiro intervalo de correntes aqui de base. Depois, mais 4 correntes. Próximo intervalo de correntes, prende o ponto baixo. Mais 4 correntes. Próximo intervalo, prende o ponto baixo. Mais 4 correntes. Próximo intervalo, prende um ponto baixo. Mais 4 correntes. Chegamos aqui no próximo grupo de pontos altos. E aqui, nós vamos fazer 3 pontos altos fechados juntos. Então, eu pulo aqui o meu primeiro ponto alto e a partir do segundo começo a trabalhar. Então, começo aqui um ponto alto, passo por ele uma vez só e não fecho. Laço. Venho para o ponto alto logo à frente, começo o segundo ponto alto. Passo por ele uma vez e não fecho. Laço, venho para o próximo ponto alto, começo aqui o terceiro ponto alto. Passo por ele uma vez e aqui eu estou com 4 linhas na minha agulha. Agora, laço e passo por todas elas. Depois, começamos a trabalhar as 4 correntes. E prender o ponto baixo aqui no intervalo de correntes de base. Aqui cheguei no próximo grupo de pontos altos. E aqui, então, eu vou trabalhar os 3 pontos altos fechados juntos. Começo, passo uma vez, laço. Começo mais um, passo uma vez por ele e laço. Venho para o próximo, começo o terceiro ponto alto aqui. Agora, estou com 4 linhas aqui na minha agulha, laço, passo por todos eles.
e começo de novo as 4 correntes. Então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui toda a nossa volta de número 14. Eu vou completar a minha seguindo esse padrão e em seguida eu venho. Aqui, para eu fechar a minha volta de número 14, eu venho aqui no local onde eu fechei os meus 3 primeiros pontos altos juntos, atravesso aqui e prendo o ponto baixíssimo. E assim encerramos aqui a volta de número 14. Aqui eu já estendi a minha peça. Agora, então, vamos trabalhar a volta de número 15. A volta de número 15, ela será inteirinha trabalhada só com 4 correntes e um ponto baixo. Então, para começar, eu venho aqui. Nessa primeira corrente que tenho aqui logo à frente do local onde eu fechei, atravesso a minha agulha aqui pelo meio dessa corrente e faço um ponto baixíssimo. Agora, venho para a segunda corrente que eu tenho aqui, atravesso e faço mais um ponto baixíssimo. Então, caminhei com 2 pontos baixíssimos. Agora, eu passo a agulha aqui por baixo da corrente, puxo aqui uma linha e faço aqui um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, faz 4 correntes, vem para o próximo intervalo e prende um ponto baixo. 4 correntes, próximo intervalo, um ponto baixo. É só isso aqui, a volta toda. Prendendo um ponto baixo na corrente de base e trabalhando mais 4 correntes, vindo para a próxima, prendendo ponto baixo. Faz 4 correntes. Aqui passa aqui direto por esses 3 pontos altos fechados juntos, vem para o próximo intervalo, prende aqui um ponto baixo. Então, é só isso aqui, a volta inteirinha. Eu vou fazer aqui a minha e em seguida eu venho. Aqui, para eu fechar a minha volta de número 15, eu venho no meu primeiro ponto baixo aqui que eu fiz e aqui eu prendo um ponto baixíssimo. Aqui, então, completei toda a minha volta de número 15. Já estendi a minha peça para que ela fique bem assentada. Agora, então, vamos trabalhar a volta de número 16. A volta 16, ela é bastante semelhante à volta de número 15. Nós vamos caminhar aqui com 2 pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui nessa primeira corrente que tenho logo à frente do local aqui onde fechei, atravesso aqui pelo meio da corrente, faço um ponto baixíssimo. Vou para a próxima corrente, atravesso pelo meio, puxo aqui a linha, mais um ponto baixíssimo. Agora, eu passo a agulha aqui por baixo das correntes, puxo a linha e faço aqui um ponto baixo. Aqui nessa volta, nós vamos trabalhar intervalos de 5 correntes. Então, depois de cada ponto baixo, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Fez as 5 correntes, vem para o próximo intervalo aqui de correntes de base, prende o ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Próximo intervalo, o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Próximo intervalo, o ponto baixo. Então, a volta inteirinha será trabalhada com esse padrão de 5 correntes, prender um ponto baixo. Eu vou completar aqui a minha, seguindo esse padrão. Em seguida, eu venho. Completei, então, aqui a minha volta de número 16. Fechei com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz. Em seguida, eu arrematei aqui o meu barbante cru. E agora, nós vamos trabalhar a volta de número 17 com o barbante vermelho. Eu amarro aqui o meu barbante vermelho em qualquer um dos intervalos de 5 correntes que eu tenho na base. E aqui na volta de número 17, nós vamos trabalhar grupos de 6 pontos altos duplos fechados juntos, usando sempre 2 intervalos de correntes aqui de base. Então, eu inicio aqui subindo 3 correntes, 1, 2, 3. Em seguida, eu laço aqui 2 vezes a linha na minha agulha. Laçou 2 vezes, eu vou iniciar aqui, nesse mesmo intervalo, um ponto alto duplo. Então, eu vou passar por ele
uma vez, duas vezes e vou deixar o ponto alto duplo aberto. Em seguida, laço de novo duas vezes a linha. Volto aqui no mesmo intervalo, começo mais um ponto alto duplo. De novo, passo por ele uma vez, duas vezes e deixo aberto. Então, aqui nesse intervalo já tenho 3 pontos altos duplos começados. Na sequência, laço duas vezes, venho para o próximo intervalo aqui de 5 correntes e aqui começo mais um ponto alto duplo. Passo uma vez, duas vezes e deixo ele aberto. De novo, laço duas vezes a linha, volto aqui no mesmo intervalo e começo mais um ponto alto duplo, passando uma vez, duas vezes e deixando ele aberto. Mais uma vez, laço aqui por duas vezes a linha e começo mais um ponto alto duplo. Passo por ele uma vez, duas vezes. Então, aqui eu tenho 6 pontos altos duplos abertos nesses dois intervalos aqui de base. Em seguida, eu vou laçar a linha e fechar todos os 6 de uma única vez. Então, aqui eu criei um grupo de 6 pontos altos duplos, todos eles fechados juntos. Depois de cada grupo de 6 pontos altos duplos fechados juntos, nós vamos trabalhar 8 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Depois de fazer as 8 correntes, nós vamos de novo trabalhar um grupo igualzinho a esse aqui, agora usando os próximos 2 intervalos que eu tenho aqui de base. Então, é a mesma coisa que eu fiz aqui. Laço sempre duas vezes a linha na agulha, venho aqui no próximo intervalo e aqui começo o ponto alto duplo. Deixo aberto, de novo laço duas vezes, mais um ponto alto duplo. Passo uma vez, passo duas vezes, deixo aberto. Laço duas vezes a linha, volto aqui no mesmo intervalo. E aqui, passo uma vez e duas vezes e deixo o ponto alto duplo aberto. Então, aqui nesse intervalo, de novo, já tenho 3 pontos altos duplos abertos. Agora, eu laço duas vezes e venho para o próximo intervalo aqui de correntes. E aqui começo um ponto alto duplo, passo por ele uma vez, passo duas vezes, deixo aberto. De novo, laço duas vezes a linha, volto aqui no intervalo de correntes e começo mais um ponto alto duplo. Passo uma vez, duas vezes, deixo aberto. Laço duas vezes. Venho aqui no intervalo, que começo mais um ponto alto duplo. Passo duas vezes por esse ponto e deixo aberto. Então, aqui de novo, eu tenho 6 pontos altos duplos abertos. 3 nesse intervalo e 3 no intervalo da frente. Então, aqui, olha, todas as vezes nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas na agulha. Só aqui no primeiro intervalo que eu fiquei com 6, porque eu ainda não tinha aqui a laçada das correntes. Mas daqui pra frente, todas as vezes, quando formos fechar todos os pontos, nós vamos ter 7 linhas na nossa agulha. Então, aqui eu laço e passo por todos eles. Então, de novo, fechei aqui 6 pontos altos duplos, todos juntos. Fechou? Faz 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fez as 8 correntes? É só vir para os próximos 2 intervalos. Então, aqui nós não vamos pular nenhum intervalo de correntes, nós vamos usar todos eles. Então, sempre vamos usar 2 intervalos de correntes de base para fazer esse grupo aqui de 6 pontos. Então, aqui é só repetir. Então, toda a volta de número 17 será trabalhada com esse padrão. Eu vou aqui trabalhar toda a minha volta
e em seguida eu venho pra gente continuar. Bem, contornei aqui toda a minha volta 17. Para encerrar a volta, eu vou pegar aqui no local onde eu fechei os meus primeiros 6 pontos altos duplos juntos, atravessar aqui a minha agulha e fechar com um ponto baixíssimo. Em seguida, eu estendi aqui a minha peça e agora vamos trabalhar a volta de número 18. A volta de número 18, ela será fechada só de pontos altos. Então, eu inicio subindo 3 correntes para fazer o meu primeiro ponto alto. Em seguida, eu vou trabalhar 8 pontos altos aqui nessas correntes. Eu vou trabalhar os pontos altos atravessando pelo meio de cada uma das correntes. Então, eu venho aqui, logo na primeira corrente, que é uma corrente que vai estar um pouquinho apertada, atravesso aqui a agulha pelo meio da corrente, puxo aqui a linha e faço o meu ponto alto. E vou trabalhando com esse padrão, corrente por corrente aqui, dessas 8 que eu tenho nesse intervalo. Então, atravesso sempre pelo meio da corrente e faço o meu ponto alto. Venho para a próxima, atravesso pelo meio, faço o ponto alto. Então, vou fazer aqui um total de 8 pontos altos trabalhados dessa maneira, atravessando aqui pelo meio da corrente. Aqui, cheguei novamente no local onde eu fechei os 6 pontos altos duplos juntos. Então, entre cada grupo aqui de 6 pontos altos duplos, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Então, é importante ir contando para fazer sempre 9 pontos altos entre cada grupo aqui de 6 pontos altos duplos. Então, aqui, fiz os 9 pontos altos nesse espaço, eu laço e começo a trabalhar mais 9 pontos altos. O primeiro dos 9 será feito aqui, onde eu fechei os 6 pontos altos duplos juntos. Então, atravesso aqui no local onde fechei e faço um ponto alto. Então, aqui, depois de trabalhar esse ponto alto, no local onde eu fechei aqui os pontos altos duplos juntos, eu vou começar a trabalhar mais 8 pontos altos agora, usando aqui essas 8 correntes que eu tenho de base. Pego desde a primeira aqui, atravesso pelo meio e trabalho ponto alto. E assim continuo, corrente por corrente. Então, aqui, olha, de novo, a partir desse ponto alto aqui, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Agora, começo de novo a fazer mais 9 pontos altos a partir do local aqui, onde fechei os pontos altos duplos aqui juntos. Então, faço o primeiro aqui no local onde fechei. Então, aqui o 1 e depois mais 8 aqui nas correntes. Esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a volta de número 18. Então, eu vou completar aqui o restante da minha volta seguindo esse padrão e em seguida eu venho. Bem, então aqui eu completei a minha volta de número 18, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui para iniciar a volta. E trabalhando com o padrão que eu orientei, eu fiquei aqui nessa volta com um total de 270 pontos altos. E assim que eu completei a minha volta, eu cortei aqui o meu barbante vermelho. E aqui, olha, eu resolvi mostrar para vocês de um ângulo mais aberto, depois que nós encerramos a volta de número 18. Lembra que eu disse que da volta 11 até a 18, nós teríamos que estender muito bem cada volta para que não desse a impressão que tivesse
embaulando, porque nós trabalhamos muitos intervalos de correntes até a volta 17. Depois aqui a 18 nós fizemos fechada de pontos altos e vocês notam que aqui já não tem tanta necessidade de estender muito a peça, porque é como se fosse uma moldura essa volta aqui de pontos altos. Então agora ela dá sustentação a esses intervalos de correntes que nós trabalhamos até a volta de número 17. Bem, então é isso. Agora vamos continuar. Agora então vamos trabalhar aqui a nossa volta de número 19. Eu vou trabalhar a volta 19 com o barbante cru. E que para começar eu amarro o barbante cru em qualquer um dos pontos altos que eu tenho aqui na carreira de base. E aqui começo a minha volta de número 19 subindo 3 correntes. 1, 2, 3. Essas 3 correntes são um ponto alto aqui para mim. Aqui na volta 19 eu vou trabalhar grupos com 17 pontos altos, fazendo um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui de base. Então aqui já tenho 2, 3 e continuo até o total de 17 pontos altos. Depois de trabalhar aqui o meu grupo com 17 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, vou pular aqui de base um ponto apenas e a partir do próximo ponto trabalhar outro grupo com 17 pontos altos, fazendo sempre um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui de base. Então, aqui trabalhei novamente 17 pontos altos. Depois de cada grupo de 17 pontos altos, nós sempre vamos fazer as 2 correntes, pular um ponto só aqui da base e a partir do próximo, vamos começar outro grupo de 17 pontos altos. Então, é com esse padrão aqui que nós vamos trabalhar toda a volta de número 19. Eu vou completar a minha e em seguida eu venho. Completei aqui a minha volta de número 19, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Agora vamos trabalhar a nossa volta de número 20. Eu começo aqui a minha volta 20, caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente. Em seguida, subo 3 correntes, essas 3 correntes aqui equivalem a um ponto alto para mim. Aqui na volta de número 20, eu vou fazer grupos de 15 pontos altos sobre cada grupo de ponto alto que eu tenho aqui de base. Então, vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até construir aqui 15 pontos altos. Então, aqui trabalhei meu grupo de 15 pontos altos. Em seguida, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Fez essas 5 correntes, vem aqui para o próximo grupo de pontos altos que eu tenho aqui de base. Eu vou sempre pular aqui o primeiro ponto e a partir do segundo vou trabalhar 15 pontos altos. E depois de cada grupo de 15 pontos altos, eu sempre vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vir para o próximo grupo repetir os 15 pontos altos, sempre pulando o primeiro ponto e começando a partir do segundo. Então, é com esse padrão aqui
que eu vou trabalhar toda a minha volta de número 20. Eu vou aqui completar a minha e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui a minha volta de número 20, fechei com o ponto baixíssimo na terceira corrente. Vamos agora trabalhar a nossa volta de número 21. Eu começo aqui caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente. Subo aqui 3 correntes, 1, 2, 3, essas 3 correntes, meu primeiro ponto alto. Aqui na volta de número 21, eu vou trabalhar grupos de 13 pontos altos sobre cada grupo de ponto alto que eu tenho aqui de base. Então, vou trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui na base, até fazer aqui 13 pontos altos. Depois de trabalhar aqui esse grupo com 13 pontos altos, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Fez essas 4 correntes, eu venho aqui nessas 5 correntes que eu tenho na base e vou contar aqui 1, 2, 3 correntes. Na terceira corrente, eu vou atravessar aqui a minha agulha pelo meio da corrente e vou prender aqui um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo na terceira corrente de base aqui? Faz de novo. 1, 2, 3, 4 correntes. Fez as 4 correntes? Vem aqui para o próximo grupo de pontos altos e aqui trabalha mais 13 pontos altos. Pulando sempre aqui o primeiro ponto do grupo de base, começando a partir do segundo. Então, aqui, toda vez que nós completarmos o grupo de 13 pontos altos, vamos trabalhar essa passagem igual fiz aqui atrás. Então, aqui depois dos 13 pontos altos, trabalho 1, 2, 3, 4 correntes. Venho nas correntes de base e conto 1, 2, 3. Na terceira, atravesso pelo meio e puxo aqui a linha, faço um ponto baixo. Fez o ponto baixo? 1, 2, 3, 4 correntes. Fez as 4 correntes, laça, próximo grupo de pontos altos. Pulo o primeiro, a partir do segundo, começa a trabalhar 13 pontos altos novamente. Então, é com esse padrão que eu vou trabalhar aqui toda a minha volta de número 21. Eu vou completar a minha e em seguida completei então aqui a minha volta de número 21. Agora vamos trabalhar a nossa volta de número 22. Eu começo aqui a volta 22 caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto alto aqui logo à frente. Subo 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem aqui para mim um ponto alto. Aqui na volta 22, eu vou fazer grupos de 11 pontos altos sobre cada grupo de ponto alto que eu tenho aqui de base. Então, vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até fazer aqui 11 pontos altos. Depois de trabalhar aqui 11 pontos altos, eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Fez as 4 correntes, eu venho aqui. Nesse primeiro intervalo de corrente que eu tenho aqui de base, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Fez esse ponto alto, faz 1, 2 correntes. Fez as 2 correntes, laça, vem para o segundo intervalo de correntes aqui de base, faz mais um ponto alto. Fez esse ponto alto, faz mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Fez as 4 correntes, vem aqui sobre o próximo grupo de pontos altos e pula aqui o primeiro ponto, a partir do segundo, começa a trabalhar de novo 11 pontos altos.
Completou aqui 11 pontos altos, nós vamos fazer essa passagem aqui de um grupo para o outro, que é com 4 correntes, depois fazer um ponto alto aqui no primeiro intervalo de correntes de base, fazer mais 2 correntes, mais um ponto alto no próximo intervalo de base aqui, mais 4 correntes, e vir para o próximo grupo de pontos altos aqui de base e trabalhar aqui um total de 11 pontos altos, pulando aqui o primeiro ponto e começando a partir do segundo. Então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda a nossa volta de número 22. Eu vou completar a minha e em seguida eu venho. Completei então aqui a minha volta de número 22. Fechei com o ponto baixíssimo e agora então vamos trabalhar a nossa volta de número 23. Eu começo caminhando aqui com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente, subo 3 correntes. E aqui na volta 23 eu vou trabalhar grupos com 9 pontos altos, fazendo sempre um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base. E aqui, depois de trabalhar os meus 9 pontos altos, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Fez essas 5 correntes, laça, vem aqui. Nesse intervalo de 2 correntes, então, vou pular aqui essas 4 correntes e vir para esse intervalinho aqui de 2 correntes. Aqui eu faço um ponto alto. Depois do primeiro ponto alto aqui, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Fez as 5 correntes, faz mais um ponto alto aqui, nesse mesmo intervalo de base. Depois que fez esse ponto alto, faz de novo 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Fez as 5 correntes, vem para o próximo grupo aqui de pontos altos e aqui eu vou trabalhar 9 pontos altos. Então, eu pulo o primeiro ponto e a partir do segundo, começo a trabalhar os 9 pontos altos. Então, aqui, de novo, trabalhei 9 pontos altos, agora vou fazer essa transição entre um grupo de ponto alto e outro, que é feito com 5 correntes. Depois das 5 correntes, venho aqui no intervalinho de 2 correntes, trabalho um ponto alto, depois 5 correntes, depois mais um ponto alto aqui. Depois desse segundo ponto alto, faço mais 5 correntes. Depois, venho para o próximo grupo de pontos altos e aqui vou trabalhar 9 pontos altos. Então, começo sempre pulando aqui o primeiro ponto e trabalhando a partir do segundo. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a nossa volta de número 23. Eu vou completar aqui a minha e em seguida eu venho. Completei então aqui minha volta de número 23, fechei com o ponto baixíssimo, agora vamos trabalhar a volta 24. Começo aqui a volta 24, caminhando para o ponto alto logo à frente com um ponto baixíssimo. Em seguida, subo 3 correntes. E aqui na volta 24, eu vou trabalhar grupos de 7 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui de base. Depois de trabalhar aqui esses 7 pontos altos, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Fez aqui as 5 correntes, laça. E agora, eu vou trabalhar um conjunto com 10 pontos altos, distribuindo da seguinte maneira. O primeiro ponto alto, eu vou trabalhar sobre esse primeiro ponto alto que eu tenho aqui na base. Então, faço um ponto alto sobre esse ponto alto.
Em seguida, eu vou trabalhar 8 pontos altos nesse intervalo aqui de correntes. Então, são 8 pontos altos. Aqui, depois de trabalhar esses 8 pontos altos no intervalo de 5 correntes aqui de base, eu faço ainda mais um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Então, dessa maneira, eu construí aqui um conjunto com 10 pontos altos. Agora, faço 5 correntes. Depois de trabalhar 5 correntes, eu venho para o próximo grupo aqui de pontos altos e aqui vou trabalhar de novo 7 pontos altos. Então, vou sempre pular aqui o primeiro ponto de base e começar os 7 pontos altos a partir do segundo ponto. Fez aqui esses 7 pontos altos, faz de novo essa passagem de um grupo de 7 pontos altos para o outro. Então, começo com as 5 correntes. Depois das 5 correntes, venho aqui e faço um ponto alto sobre esse ponto alto. Em seguida, faço 8 pontos altos nesse intervalo de 5 correntes de base. Depois de trabalhar os 8 pontos altos no intervalo, eu faço ainda um ponto alto sobre esse próximo aqui. Então, aqui criei de novo 10 pontos altos. Em seguida, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Próximo grupo de pontos altos de base, trabalho aqui 7 pontos altos, pulando o primeiro e começando a partir do segundo. Então, esse padrão aqui será trabalhado a volta inteirinha. Eu vou completar aqui a minha volta de número 24, seguindo esse padrão, e em seguida eu venho. Completei, então, aqui minha volta de número 24, fechei com o ponto baixíssimo na terceira corrente, agora, então, vamos trabalhar a volta 25. Começo aqui a volta de número 25, caminhando com o ponto baixíssimo para o ponto alto aqui logo à frente. Subo 3 correntes, e aqui na volta 25 eu vou trabalhar grupos com 5 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui na base. Depois de trabalhar aqui os meus 5 pontos altos, eu faço 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. Fez as 4 correntes, nós vamos trabalhando agora com o seguinte padrão. Vou fazer 10 pontos altos separados com uma corrente sobre esse grupo de 10 pontos altos aqui de base. Então, eu começo pelo primeiro ponto alto aqui dos 10, faço um ponto alto sobre ele e uma corrente. Venho para o ponto alto à frente e faço um ponto alto, uma corrente. Então, ponto por ponto, eu vou trabalhando com esse padrão de fazer um ponto alto e uma corrente. Então, aqui trabalhei o meu grupo de 10 pontos altos, sempre separando com uma corrente. Na sequência, faço 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Venho para o próximo grupo de pontos altos aqui de base, e aqui eu trabalho novamente 5 pontos altos. Então, começo sempre pulando aqui o primeiro ponto e começando a trabalhar a partir do segundo. Depois de trabalhar, então, aqui os 5 pontos altos, eu vou fazer de novo esse grupo de 10 pontos altos separados com uma corrente aqui. Então, para começar, eu faço 4 correntes. Depois das 4 correntes, venho aqui sobre esse grupo de 10 pontos altos de base e começo a trabalhar. Um ponto alto para cada ponto alto dos 10 aqui, e fazer sempre uma corrente de intervalo entre cada ponto alto.
Então, aqui de novo, trabalhei os meus 10 pontos altos, separando sempre com uma corrente. Depois, faço 4 correntes e venho trabalhar 5 pontos altos sobre esse próximo grupo aqui. Pulo o primeiro e a partir do segundo começo. Esse aqui, então, é o padrão que nós vamos seguir aqui por toda a nossa volta de número 25. Bem, completei então aqui a minha volta de número 25, agora vamos trabalhar a volta de número 26. Começo a volta 26 caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente. Aqui na volta 26, nós vamos trabalhar a volta toda com grupos de 3 pontos altos fechados juntos, sempre separados por 3 correntes. Então, aqui para começar, eu subo só 2 correntes, venho para o ponto alto aqui logo à frente, começo aqui mais um ponto alto, passo por ele uma vez só e não fecho. Laço de novo, venho para o próximo ponto alto de base, começo mais um ponto alto, passo por ele uma vez. Então, aqui tenho 3 pontos altos abertos na agulha, em seguida eu laço e fecho os 3 juntos. Em seguida, eu vou fazer 3 correntes de intervalo, 1, 2, 3 correntes. Fez essas 3 correntes, laça, e agora nós vamos trabalhar 9 grupos de 3 pontos altos fechados juntos, sempre colocados nesse intervalo de uma corrente que nós temos aqui. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos de uma corrente. Nesses 9 intervalos, vou fazer 9 grupos de 3 pontos altos fechados juntos. Então, venho aqui no primeiro intervalo de uma corrente, começo aqui um ponto alto, passo por ele uma vez, não fecho, laço, volto aqui no intervalo, começo o segundo ponto alto, passo por ele uma vez e não fecho, laço, no mesmo intervalo, começo o terceiro ponto alto aqui. Então, de novo, tenho 3 pontos altos abertos na agulha, agora laço e fecho os 3 numa única vez. Para separar, então, sempre serão 1, 2, 3 correntes. Fez as 3 correntes, vem para o próximo intervalo e repete os 3 pontos altos fechados juntos. Fechou os 3 pontos altos juntos nesse intervalo? 1, 2, 3 correntes. Fez as 3 correntes? Vamos para o próximo intervalo, mais 3 pontos altos fechados juntos. Então, em todos os nossos intervalos, nós vamos trabalhar com esse padrão. E sempre, depois de cada grupo de 3 pontos altos fechados juntos, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes. E vamos para o próximo e repetimos. Então, aqui, olha, trabalhei em todos os meus intervalos de uma corrente de base e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de 3 pontos altos, sempre separados com 3 correntes. Completou aqui, nós fazemos 1, 2, 3 correntes. Fez essas 3 correntes, agora vamos trabalhar 3 pontos altos fechados juntos sobre esse grupo aqui de base. Então, aqui eu pulo sempre o primeiro ponto alto do grupo, começo a trabalhar a partir do segundo. Então, aqui começo o ponto alto, não fecho, começo mais um, não fecho, e mais um, e agora tenho 3 aqui abertos, fecho tudo junto. Fechou aqui esses 3 pontos altos juntos? Faz 3 correntes, 1, 2, 3 e começa a trabalhar nos intervalos de correntes aqui do próximo grupo de base, com o mesmo padrão que eu mostrei sobre esse primeiro grupo aqui. Completou aqui os 9 grupos de 3 pontos altos fechados juntos,
para vir trabalhar o próximo grupo aqui. Então, eu faço também 1, 2, 3 correntes e faço aqui os 3 pontos altos fechados juntos, sempre pulando o primeiro ponto. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar por toda a nossa volta de número 26. Eu vou completar aqui a minha e em seguida eu venho. Completei então aqui a minha volta de número 26, fechei aqui com um ponto baixíssimo no local onde eu fechei junto aqui os meus primeiros 3 pontos altos. Em seguida eu cortei aqui a minha linha e agora amarrei o vermelho no primeiro intervalo de 3 correntes aqui que eu tenho entre esses 2 grupos de 3 pontos altos fechados juntos. E agora vamos trabalhar a volta 27 com o barbante vermelho. Eu começo aqui subindo 3 correntes, em seguida faço mais 2 pontos altos ainda aqui nesse mesmo intervalo. Então, aqui eu criei um conjunto de 3 pontos altos. Sobre esse terceiro ponto alto, eu vou trabalhar um ponto picô, fazendo 3 correntes e voltando aqui no topo do ponto alto, atravessando por 2 linhas do topo do ponto e prendendo aqui um ponto baixíssimo. E assim construir aqui o meu ponto picô. Então, aqui na volta 27, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos aqui, com esse padrão de fazer 3 pontos altos e um ponto picô sobre o terceiro ponto alto. Toda vez que eu completar aqui o picô, eu laço e venho para o intervalo logo à frente e repito os 3 pontos altos. Completou aqui os 3 pontos altos, faz um ponto picô sobre esse terceiro ponto. Fez o ponto picô, próximo intervalo mais 3 pontos altos. Então, vamos trabalhando assim por 7 intervalos de 3 correntes aqui de base. Então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de 3 pontos altos com um picô sobre o terceiro ponto alto de cada grupo. E aqui, no oitavo intervalo de 3 correntes, eu vou fazer apenas 3 pontos altos, não vou trabalhar o ponto picô. Então, no último intervalo que eu tenho aqui, que é o oitavo, eu trabalho só os 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos aqui. No último intervalo, nós vamos agora vir aqui, no local onde fechamos esses 3 pontos altos juntos, e aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, 1 e 2. Prendeu esses 2 pontos baixos aqui, nós vamos laçar, vir para o próximo grupo aqui, e a partir desse primeiro intervalo de 3 correntes aqui, que eu tenho entre esses primeiros 2 grupos de 3 pontos altos fechados juntos, eu começo a repetir o mesmo padrão que trabalhei no motivo logo atrás, que são os 3 pontos altos e o picô sobre o terceiro ponto alto, aqui nos 7 primeiros grupos desse motivo. E aqui no último, eu faço só 3 pontos altos e não trabalho o ponto picô. Completou aqui, então, esses pontos altos com picô. Chegando aqui sobre esse grupo de 3 pontos altos fechados juntos, então, nós fazemos sempre 2 pontos baixos aqui no local onde fechamos eles 3 juntos.
fez aqui 2 pontos baixos, é só vir para o próximo grupo aqui de base e trabalhar em todos os intervalos de correntes aqui com o mesmo padrão que eu mostrei sobre esses dois aqui. Então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda a nossa volta de número 27. Eu vou completar aqui a minha e em seguida eu venho. E aqui, para encerrar a nossa volta, depois de fazer os meus 2 últimos pontos baixos, eu venho aqui nas 3 correntes iniciais, conto 1, 2, 3, aqui na terceira corrente, atravesso pelo meio e fecho com um ponto baixíssimo. E aqui corto a minha linha e encerramos. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Se quiser ver mais vídeos, temos 2 sugestões aqui. Se quiser inscrever-se em nosso canal, é só clicar aqui na foto. Muito obrigada pela sua companhia. Até breve, se Deus quiser.